como está Paulinho da Força. Ontem ele se reuniu com Valdemar Costa Neto, com Sóstenes Cavalcante, presidente do PL, líder, respectivamente, do PL na Câmara, e depois foi ter com Flávio Bolsonaro. Está circulando, Paulinho. Social ele está fazendo. Consenso é que não consegue encontrar. Abro aspas para Paulinho da Força depois desses encontros todos com a rapaziada do PL. Continuo defendendo a minha ideia de apresentar o relatório nessas condições. As condições são aquelas conhecidas. Pacto Republicano de Michel Temer e Aécio Neves. Aécio Neves já assumiu, de novo, como diz Norberto Silva Marques, as condições são sem perdão, portanto, anistia que não anistia, sem reabilitação eleitoral, centro é Jair Bolsonaro, ineligibilidade imexível, como diria aquele ex-ministro. As condições são aquelas para redução de penas que beneficiariam, claro, Jair Bolsonaro, embora não como a turma gostaria. Diga-se que ontem Flávio Dino, falando, eu já nem sei em que falava, porque falam, né? Dando alguma entrevista, fazendo algum discurso, Flávio Dino disse o óbvio, que a competência do Congresso para mudar parâmetros para penas, né, para definição da punição, é inquestionável. Então, o parlamento pode, se referindo ao projeto que a gente não conhece, do Paulinho da Força de revisão de penas, de diminuição de penas, mudança de parâmetros, para usar a expressão boa de Flávio Dino, para as penas, isso é papel do parlamento. E se o parlamento aprovar, o Supremo aplica. Lei penal, retroage para beneficiar o réu. Isso é do jogo, e não é nenhuma novidade, isso acontece com grande frequência. Então, mensagem importante de Flávio Dino, mas mesmo essa hipótese é de difícil avanço no parlamento, porque há muita resistência. A oposição bolsonarista diz haver fechado questão contra a anistia, que não é anistia, embora na forma, vamos falar sobre isso agora na sequência, haja algumas divergências, e o governo, o governista, depois das manifestações aquelas de domingo, em função da PEC da blindagem, mas que também trataram da anistia, a turma ganhou bastante força e mesmo ficou sob pressão para não aceitar mesmo essa anistia que não anistia, essa anistia que produziria redução de penas. Então a situação de Paulinho da Força, da sua liderança, está bastante enfraquecida. E aí a gente vai fazendo os trocadilhos com Paulinho da Força, que está sem força, e aí eu falava sobre a questão, a gente sempre fala aqui da questão do mundo real, né? Flávio Bolsonaro está mais no mundo real. Não estou dizendo que alguém esteja delirando, tá? Estou dizendo que Flávio Bolsonaro está hoje no parlamento e tem talvez o pulso mais acurado da realidade do mundo real do que Eduardo Bolsonaro. Ou por outra, Flávio Bolsonaro isso é óbvio, mais negociador do que Eduardo Bolsonaro, que está numa posição muito firme contra qualquer tipo de negociação, contra qualquer tipo de solução que não seja o que chamam de anistia ampla, geral e restrita, mas que eles querem que não chame mais assim, porque anistia é anistia, seria ampla, geral e restrita. Ontem aqui nesse programa, quem acompanha esse programa viu isso acontecer. Nós, modéstia à parte, fomos os primeiros a apontar a contradição de discurso. Me permitam um orgulho, porque ninguém cita, ninguém elogia, a gente se elogia. Fomos os primeiros a citar, percebendo na análise do discurso, a divergência entre algumas divergências, mas especificamente na matéria anistia, entre Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Na forma, Eduardo Bolsonaro não admite, ele chama de armadilha, a ideia ventilada por alguns dos seus pares, porque ele ainda é deputado, de é inevitável, talvez seja inevitável em algum momento esse projeto do Paulinho da Força, pelo Senado, por algum lugar, essa dosimetria chegar ao parlamento para ser enfrentada. Eduardo Bolsonaro dizia, cuidado com a armadilha de apostar em destaque. Olha o destaque aí de novo. Porque para votar destaque tem que aprovar o texto base. Então você aprova o texto base, que é a anistia sem anistia, o projeto Paulinho da Força, e se fia na aprovação de um destaque, com que você pode perder o destaque que faria o ajuste no texto para que ficasse como eles querem, os bolsonaristas. Só que você perde na votação do destaque e aí fica valendo o texto integral, original de Paulinho da Força. Então Eduardo Bolsonaro denuncia isso como armadilha, como má-fé, como ingenuidade de alguns. Né? É isso que está posto. Ele está denunciando e exigindo que a oposição feche questão contra votar esse texto. Portanto, fazendo de tudo para que ele não prospere, para que ele não chegue à votação. E chegando à votação, posicionando-se contra, tomando cuidado com esse é o texto, com as armadilhas do destaque. Flávio Bolsonaro está dizendo outra coisa.
E nós apontamos isso aqui imediatamente, logo depois da fala dele ao lado de Tarcísio, aquela fala constrangedora em que Tarcísio estava tutelado, claramente por Flávio Bolsonaro, também foi tema do nosso programa de ontem. Flávio, ao contrário de Eduardo Bolsonaro, quer usar os recursos regimentais. Ele considera, olha o mundo real aí, ele considera talvez inevitável que em algum momento o texto da dosimetria, da anistia que não anistia, vá à votação, e ele defende que nesse momento a oposição se organize, se mobilize para usar os recursos regimentais apostando no processo legislativo. Foi o que ele falou ontem aqui. Deixa eu reconstituir o texto. É o oposto do que diz o irmão Eduardo Bolsonaro. Diz ele, disse ele, vamos usar o processo legislativo para fazer as alterações que nós achamos que são justas, e aí a maioria do plenário decide. Isso não pode ficar a cargo de um presidente da casa, e ainda por cima sofrendo influência de presidente de outros poderes. Tem uma clara divergência entre Eduardo e Flávio aqui nessa matéria. Um não quer ouvir falar de andamento do projeto de anistia que não anistia, e Flávio Bolsonaro, talvez percebendo que seja inevitável, quer tentar usar o processo legislativo para reverter o troço. Uma clara oposição aqui entre ambos. Avançando no curso do programa para falar sobre o Centrão. Eu não sei se é exatamente isso que está em curso. O pessoal é muito emocionado, né? Então, e aproveitam fatos políticos, isso é uma coisa importante, o aproveitamento de fatos políticos reais como gancho para mudanças muito bruscas de posição, de leitura do cenário. Então, há um mês, não precisa voltar muito não, um mês, para muita gente, Lula era carta fora do baralho. Lula, não disputando ou não a eleição, porque tem hipótese de não disputar, e muita gente boa acha que ele não disputará, havia um pensamento que prosperava, segundo o qual Lula não tinha chance. Lula estava derrotado em 2026, de uma forma ou de outra. Vocês conhecem a minha opinião, eu não sei quem vai ganhar, não faço esse tipo de projeção, de aposta, de previsão, não dá para saber. Mas eu sempre achei, e acho, que Lula disputará a eleição e que será, por óbvio, forte. Pela própria lógica da consolidação do voto entre nós, a projeção de uma eleição disputada. Sempre achei que Lula seria, sempre achei e acho que Lula será competitivo. Mas aí acontecem algumas coisas reais, né? Essa bateção de cabeça na direita, a clara projeção de uma dissidência bolsonarista, a proposta de liderança, que é muito menos chance de controlar essa dissidência do que o anúncio de que a dissidência virá, o surgimento dessa dissidência do bolsonarismo eduardista, a projeção de que a direita vai ter dificuldade de estar unida, ainda que o Eduardo Bolsonaro dizendo que não obedecerá ao pai. Eles estão dizendo o Jair Bolsonaro errou demais, fez acordos caracu demais, se associou demais a essa gente do Centrão, com quem Flávio mantém contato. Também aí falamos ontem sobre a divergência entre Eduardo e Flávio na matéria de relação com quem Flávio chama de centro-direita, com Valdemar Costa Neto. Para Eduardo Bolsonaro, víboras, canalhas. Tem isso aí. A perspectiva hoje de que é difícil uma unificação da direita, uma dissidência já posta. Ainda que Bolsonaro apoie Tarcísio, ainda que haja apoio e que uma dissidência haverá. Então, nesse momento, e ainda falta tempo, há o que a gente pode chamar, eu acho difícil que Eduardo Bolsonaro consiga, dado o lugar a que levou seu discurso, eu acho difícil que ele consiga recuar desse ponto. Aí você tem esse problema na direita, que seria algum grau de enfraquecimento na direita, de incerteza. Você tem os movimentos cujos louros Lula colheria. Eu nem vejo tantos esses louros assim, em função das sanções dos Estados Unidos, o discurso de defesa da soberania nacional, o encontro com Donald Trump e a projeção de uma reunião. Lula saiu bem na foto da Assembleia Geral da ONU. Então, esses fatos incontroversos, de repente, ganham um peso muito maior para justificar, para legitimar mudanças de discurso. Então, Lula, que era carta fora do baralho, de repente é competitivo. Vocês percebem a urdidura desse texto. É muita emoção, não é assim nem assado. Lula sempre foi competitivo, é o presidente da República, está sentado na cadeira e tem mais um ano de gestão e um orçamento, ainda que limitado, mas que eles tornam, o governo Lula é mestre nisso, torna ele ilimitado, com o orçamento na mão. Eu estou dizendo isso porque agora circulam os textos de desembarque do Centrão. Isso é interessante. Alguém acreditou para valer que o Centrão,
com cargos, mais do que ministérios, com cargos, com controle da corda e da caçamba, abriria mão, assim, por razões ideológicas, por ordem, saiam todos, abriria mão dos cargos no governo Lula? Alguém acreditou? Ainda que os ministros, afinal, saiam. Alguém acreditou em desembarque do Centrão para valer? São muitas emoções. Essa rapaziada vai fazer de tudo para ficar com o pé em cada canoa. E Lula acha bom que assim seja.